Falta fôlego aí na sua corrida, você tem dificuldade para respirar na hora que corre, cansa muito, né? E acaba tendo que caminhar, acaba tendo que parar logo. A gente vai falar sobre isso e a gente vai resolver isso nessa live do Café com o Treinador. Eu sou o Daniel Oliver, treinador de corrida, e minha missão é te mostrar que você pode correr muito mais do que você acredita que consegue. E o assunto de hoje, ele é determinante nisso, porque muitas pessoas acabam não correndo mais pela falta de fôlego, acabam não correndo mais tempo porque se sentem muito cansadas, aquela dificuldade para respirar, né? E isso não é tão difícil de resolver, na verdade é simples de resolver, tá? É simples. Então, fica aqui comigo que a gente vai conversar sobre isso. Então, seja muito bem-vindo, você que está aqui ao vivo. Essa aqui é a live do Café com o Treinador. Você pode mandar suas perguntas enquanto a gente vai conversando aqui, tá? Deixa eu escrever aqui, mande a sua pergunta. Fica à vontade aí para mandar a tua pergunta, para estar participando. Enquanto isso, eu vou aí falando sobre o assunto de hoje, que é fôlego, né? Vamos falar sobre fôlego. Então, queria saber de você aí se você já sentiu ou sente falta de fôlego na hora que vai correr, se isso é um problema que acontece com você. Se sim, me escreve aí nos comentários, só pra gente saber, tá bom? Então vamos lá, né? Esse é um problema muito comum das pessoas que estão iniciando na corrida. Aquela pessoa que vai começar a correr, é uma dos principais dificuldades, né, da pessoa é a falta de fôlego, a dificuldade para respirar. E muitas vezes a pessoa acha que o problema é na respiração, que o problema ela tem que melhorar a respiração de uma maneira, né? Eu tenho uma aluna que hoje ela já corre bem, né? Já corre 5 km para mais. Mas quando a gente começou, eu lembro, ela aguentava correr tipo 10 minutos, alguma coisa assim. Só que com muita dificuldade para respirar. Ela tinha, né? Ela tinha muita dificuldade em correr no primeiro treino dela, que deve ter sido no início desse ano. E ela veio me falar, é o seguinte, eu preciso melhorar minha respiração para correr. Será que eu preciso fazer aula de yoga, né? Acho que vou fazer aula de yoga, que melhora a respiração e tal. E eu já falei, não, nada disso. Não tem que melhorar a respiração. Não tem que melhorar a respiração. O problema que você sente, né, quando você sente dificuldade de respirar, não é na respiração. O problema, ele está na intensidade no exercício, tá? Ele está com o teu condicionamento físico atual. Por exemplo, quando a gente está menos condicionado, né, está mais sedentário, a gente tem menos condicionamento, a gente tem menos capacidade de conseguir fazer um exercício. E qual que é a principal fonte de energia, né? O que a gente vai utilizar como fonte de energia para conseguir correr? É o oxigênio. Tá? A gente vai utilizar o oxigênio como fonte de energia. O oxigênio ele vai entrar por onde? Pelo nariz, né? Pela boca, é a respiração. A gente vai respirar aí para conseguir transformar aquilo em energia e conseguir correr. Tá? E aí o que acontece? Quando você está mal preparado, tá sedentário, está começando a correr, você tem um condicionamento baixo e para dar uma simples corrida você precisa de muito oxigênio, muito. Aquilo custa muito para o corpo, porque o corpo não está preparado. E aí, às vezes você vai um pouco além do que o teu corpo aguenta, você fica com muita falta de fôlego, você fica com muita dificuldade mesmo para correr. E isso é normal acontecer isso. É normal porque você está excedendo um pouco dos limites, o corpo ele precisa de muito oxigênio e você fica com essa falta de fôlego, com essa dificuldade para respirar. Mas você não tem que sentir isso na tua corrida, principalmente se você quer evoluir na corrida. Você tem que treinar de uma maneira onde você não sinta isso. Mas daí você deve me perguntar, mas como, professor? Se eu só saio correr e já sinto dificuldade para respirar, já é difícil, é simples. Tá? É simples. Eu falei dessa aluna, né, que ela achava que ela tinha que aprender a respirar e tal. Olha os treinos que eu passava para ela lá no início, só para você ter uma noção. Ela aguentava correr 10 minutos já, tá? O primeiro treino, se ela já aguentava correr 10 minutos continuamente, né? O que acontecia quando ela corria 10 minutos? Ela sentia muita dificuldade para respirar e tal, quando chegava principalmente perto dos 10 minutos, né? Ali com 7, 8, 9 minutos, ela ia ficando ofegante, ia ficando com cada vez mais dificuldade, até chegar o momento que, putz, não dá mais.
Não sei se você aí já passou por isso, mas é o que acontece com a maioria das pessoas que tentam correr assim por conta, né? Que vão até onde aguenta. Mas vamos lá, o exemplo do primeiro treino que eu passei para ela aqui, ó. Eu passei para ela fazer 2 minutos correndo bem leve, mais leve até do que ela estava correndo nos 10 minutos. Então, 2 minutos correndo leve por 1 minuto caminhando. E fazer isso 10 vezes. Então, como é que funciona esse treino? Olha lá, esse é um bom treino para uma pessoa que sente falta de fôlego, para ela não sentir falta de fôlego e ela ainda acaba correndo muito mais do que ela corria antes, tá? Então, vamos analisar. Uma pessoa que aguentava correr 10 minutos direto. Daí eu prescrevi o treino para ela, fazer 10 vezes 2 minutos correndo leve, tá? 2 minutos correndo leve. Eu faço assim, aparecem uns balões aqui, aparece para você aí também. Que engraçado. 2 minutos correndo leve. Para uma pessoa que aguenta correr 10, não é tão difícil. Então ela não chega a sentir falta de fôlego. E a minha indicação é para ela correr mais leve ainda do que ela correria. E daí depois desses 2 minutos ela vai caminhar 1 minuto para o corpo recuperar melhor. Então ela vai caminhar antes de sentir aquele cansaço extremo, aquela falta de fôlego, né? A pessoa já vai caminhar ali. E aí ela vai lá e corre 2 minutinhos de novo leve. E depois mais 1 minuto de caminhada. Depois 2 minutinhos leve. Depois 1 minuto de caminhada. Esse 1 minuto de caminhada tá no meio ali para fazer a pessoa se recuperar de cada estímulo, para ela não gastar tanta energia. Se não tivesse esses 2 minutos, ela ia cansar de novo ali perto dos 10 minutos e não ia aguentar mais. Mas olha o que esse treino faz. Faz com que ela consiga, num treino de 10 vezes 2 minutos correndo leve por 1 minuto caminhando, com que ela consiga correr 20 minutos no total do treino, sendo que se ela fosse correr por conta, ela não aguentaria correr aqueles 20 minutos continuamente. Ela não ia aguentar, porque ela aguentava até 10. Agora, se ela intervalar esse treino fazendo 2 minutos leve por 1 minuto caminhando, ela aguenta correr muito mais. Por quê? Porque tem uma recuperação ali, tá? E o que isso significa, né? O que isso traz de benefício? Traz de benefício que ela consegue ficar mais treinada, ela consegue aumentar o condicionamento dela sem fazer o corpo sofrer tanto, sem sentir uma falta de fôlego. E isso contribui com a evolução da pessoa na corrida. Quando você treina até sentir muito cansaço, o corpo ele precisa de muito tempo para recuperar daquele estímulo. Muito tempo, tipo, uns 5, 6, 7 dias. Só que você precisa de treinar em 7 dias pelo menos 3 vezes para evoluir. Só que se você faz um treino muito difícil e sente falta de fôlego, você não consegue fazer um treino, encaixar os treinos nesses 7 dias, né, os 3 treinos, porque você vai fazer o próximo treino, você ainda vai estar recuperando daquele treino que foi muito difícil, e daí você faz o outro treino até cansar muito também, e isso faz com que você tenha dificuldade de evoluir, você não saia do lugar e você desista da corrida, né, porque acaba não sendo algo tão prazeroso, algo tão legal aí de fazer, tá bom? Então, o propósito desse treino é o quê? É ela conseguir correr mais tempo e com conforto. E isso treina o corpo dela para conseguir correr mais. Outro exemplo de treino. Um segundo treino que eu prescrevi para ela fazer. 8 vezes 3 minutos correndo leve por 1 minuto caminhando. Ou seja, eu aumentei já o tempo de corrida. Mas é um treino para ela não se sentir tão cansada novamente, tá? Porque 3 minutos ainda é tranquilo para ela correr por 1 minuto caminhando. Então 8 vezes 3, deixa eu ver, eu sou ruim de conta, dá 24 minutos. 24 minutos ela vai fazer o total desse treino, sendo que sozinha ali, continuamente, ela só aguentaria 10, ela está correndo 24 minutos num treino, e ela consegue, só que sozinha ela não ia fazer isso, né? Agora aqui, ó, o terceiro treino, 6 vezes 4 minutos correndo leve por 2 minutos caminhando. Então aqui eu aumentei o intervalo, ela vai recuperar mais para conseguir fazer com certo conforto esses 4 minutos. E você vê que interessante? E nesse tipo de treinamento, né, ela vai fazendo ali, ó, segunda semana, 6 vezes 4 minutos correndo leve por 1 minuto caminhando. O outro treino, 5 vezes 5 minutos correndo leve por 1 minuto caminhando. O outro treino, 4 vezes 6 minutos correndo leve por 2 minutos caminhando. Então o padrão desse tipo de treinamento é ir aumentando cada vez a corrida, mantendo ali o padrão de caminhada. E o propósito é o quê? É fazer com que a pessoa não se canse tanto, não chegue no limite dela
e aos poucos ela vai aumentando o tempo dela de corrida. O corpo dela vai ficando cada vez mais preparado, sem ela chegar no limite dela, tá? Então, uma pessoa que aguentava correr só 10 minutos e não via não via para onde ir, quer ver, ó? Quero ver. Na 11ª semana, não, na 10ª semana de treinamento, 10 semanas, ela já estava correndo 30 minutos continuamente sem parar. Ela já estava correndo 30 minutos sem parar. Ou seja, 3 vezes mais do que ela aguentava correr. Com um certo conforto, muito mais fácil do que de quando ela corria 10 minutos continuamente sofrendo. Então, ali em 2 meses e pouquinho, ela já conseguia correr muito mais do que ela corria antes, seguindo esse protocolo de treinamento, tá? Então, o problema dela não era o fôlego, o problema dela não era a respiração, o problema era a falta de condicionamento junto com o treinar sempre até cansar, tá? E talvez pode ser alguma coisa que você que está assistindo aqui pode estar passando, né? Que é o quê? Eu sinto falta de fôlego, sinto muito cansaço, dificuldade. É a intensidade que não está adequada para o teu condicionamento atual, né? Ou você não está treinando tipo, de acordo com uma metodologia, seguindo um caminho, ou você está fazendo um treino aleatório. E isso faz com que você fique muito limitado onde você está hoje, com que você não saia muito do lugar, tá? E o que deve ser feito? Você deve fazer um treinamento que ele seja adequado para o seu condicionamento, tá? Então, se você está começando na corrida, é um treino que não pode te deixar muito cansada, não pode fazer com que você sinta falta de fôlego, porque isso sobrecarrega muito o corpo, e o corpo de quem está começando, ele não aguenta tanto um treinamento pesado, porque a pessoa está começando, né? A pessoa não tem o corpo tão preparado. Então, o pior treino que ela pode fazer é um treino que ela sinta muita falta de fôlego. Por isso que eu expliquei os treinos leves aqui, como eles devem ser feitos e como deve ser a progressão deles. Que a pessoa não vai sentir falta de fôlego, não vai sentir tanto cansaço, ela vai se sentir feliz e animada por terminar cada treino, né? E ela vai dar continuidade nisso, em poucas semanas ela já vai estar correndo muito mais do que ela corria antes, com muito mais conforto, tá? Conseguiram pegar essa parte de falta de fôlego? Ela é muito simples de resolver. Só que muita gente nunca vai resolver isso porque nunca vai buscar uma solução, tá? Era uma coisa que acontecia comigo quando eu comecei a correr. Eu achava que correr era sofrido mesmo, né? Eu saía correr sempre até onde eu aguentava, né? Quando eu comecei a correr lá em 2009, eu corria até onde eu aguentava. Eu achava eu pensava que o treino tinha que ser difícil de corrida, né? Eu achava que eu tinha que cansar em todo o treino mesmo. Só que eu relacionava muito a corrida com sofrimento, com dificuldade, e muitas vezes eu não ia treinar, porque, putz, eu não queria sofrer naquela hora, né? Eu não queria passar por aquilo, né? Parecia que eu ficava correndo sempre atrás do prejuízo. Putz, engordei um pouquinho, deixa eu correr. Putz, eu gostava de participar de prova. Me inscrevi para uma prova, tá na semana da prova, deixa eu treinar, né? Mas não era uma coisa que eu curtia treinar corrida, porque era muito difícil, era muito cansativo. E na minha cabeça era daquele jeito. Na minha cabeça, correr era sofrido. Que pra mim a corrida era difícil. Talvez para os outros que corriam melhor do que eu, né? A corrida era mais fácil porque eles tinham uma genética melhor, porque eles eram melhores por alguma coisa. E então eu colocava aquilo como uma verdade. E aquilo me limitou durante muito tempo de evoluir na corrida. Até que um dia, né, eu já fazia curso de educação física, eu aprendi que existia uma metodologia de treinamento, né, que se você seguisse, você ia evoluir. Eu comecei a fazer, comecei a evoluir muito, 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 muito. E descobri que, meu Deus, eu podia correr muito mais do que eu imaginava. Que é o que eu falo pra vocês aqui. E você pode correr muito mais do que você acredita que consegue. Por quê? Porque existe um caminho, não importa o teu condicionamento, não importa a tua idade, não importa o teu peso, não importa se você está sedentário, não importa nada. Existe um caminho para você sair do ponto onde você está agora para muita coisa na corrida que você nem imagina que é possível, para você fazer 5, 10, 20 quilômetros, 40 quilômetros, 100 quilômetros, para você correr muito mais rápido do que você imagina que consegue. Existe um caminho, só que para você conseguir atingir certos resultados, você precisa seguir esse caminho. E daí tem que estar disposto. Você quer alcançar? Sim. Então, o que eu tenho que fazer? E sozinho você não sabe, né? Imagina, eu estudo corrida desde 2011. E 2011 a gente está em 2024, ou seja, são 13 anos estudando corrida.
E eu sempre continuo estudando, pego meus livros aqui e continuo estudando. Por quê? Porque em 13 anos eu não aprendi tudo sobre corrida. Tem sempre coisa nova, tem sempre... Imagina que eu há 13 anos estou estudando e tenho coisa para descobrir ainda, tenho coisa para aprender ainda. Então eu ainda tenho muito o que aprender sobre treinamento de corrida. Imagine quem nunca estudou corrida, quem só sai para correr. Como é que essa pessoa vai evoluir? Ela até evolui até certo ponto, né? Mas ela vai sentir dificuldade, ela vai sentir... Só que ela pode evoluir, tipo, muito, muito mais, porque existe um caminho, que é o meu trabalho, descobrir esse caminho e orientar você neste caminho, né? Por isso que eu tô fazendo essa live aqui, pra gente tá batendo um papo, pra gente tá conversando, pra gente tá falando de fôlego aí na corrida. E vocês que estão assistindo aí, vocês estão muito quietinhos. Eu já quero que você manda a tua pergunta, já manda aí o que você... tem de dificuldade na corrida, pode ser sobre respiração, pode ser sobre qualquer outro assunto, manda aqui nos comentários que eu vou estar te respondendo, tá bom? Você que está assistindo até essa live gravada, né, esse vídeo gravado, também manda aqui nos comentários alguma dúvida, alguma coisa que eu possa te ajudar hoje na corrida, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Tamo junto? Bora que vamos? Manda aí! Show de bola, galera. Estou muito feliz de estar conversando aqui com vocês sobre um assunto que é muito importante, que muita gente não continua na corrida por causa disso. Muita gente desiste na corrida por causa dessa dificuldade de fôlego, né? E, é simples de resolver. É simples. Só que não é intuitivo. Porque quando a gente faz do jeito que a gente pensa que é, a gente faz errado. Que é correr até onde aguenta, né? É querer correr mais, é cansar no treino. Não é assim. Assim você sempre vai sentir dificuldade. O que você tem que fazer? É fazer exatamente o contrário. É procurar não cansar no treino. Olha que engraçado, né? É procurar fazer um treino que seja mais leve, um treino que o teu corpo aguente mais, porque assim o seu corpo ele vai se adaptar melhor ao treino e você vai conseguir correr mais e melhor. Tá vendo? Pessoal, não temos dúvidas e perguntas aqui por enquanto, né? Então, a gente encerra o nosso papo aqui de hoje. Amanhã, 11h30 da manhã, também vou estar ao vivo aqui no Instagram para bater um papo com vocês sobre um outro assunto. Se você tiver sugestão de assunto, manda para mim, tá bom? Aqui no meu Instagram, depois nos stories ali, manda para mim que a gente... eu gosto muito de falar sobre o que você quer saber, tá bom? Porque essa live aqui é para você. Então, se tiver qualquer sugestão de assunto, manda aí que amanhã eu vou fazer uma live sobre, tá bom? Amanhã também às 20 horas eu vou fazer uma live com uma fisioterapeuta pra gente falar sobre lesões e dores de corrida. Então fica ligado que amanhã a gente vai estar ao vivo aí em 2 momentos pra gente estar conversando junto. Valeu? Tamo junto? Isso aí, Thalita. Valeu. Obrigado por estar junto. Bora que vamos.